Alexandre, que Deus possa nos conduzir nesse tema. Eu gostaria de fazer uma oração, mas antes de cantar um louvor. O tema de hoje, a pergunta que fica inicialmente, irmão Rogério Buzzi. Boa noite, saudações em Cristo. A nova ordem mundial está se formando desde quando e qual que é e quais que são as suas implicações? Alexandre, quando a gente fala da nova ordem mundial, a primeira pergunta que qualquer cristão deveria fazer é isso é bíblico? Está na Bíblia? Porque para nós, ainda que todo mundo, ainda que o mundo inteiro estivesse falando sobre nova ordem mundial e não fosse bíblico, para nós não teria valor nenhum. O cristão vive de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, há muita coisa que as pessoas falam, e como, por exemplo, no passado, defendia-se, né, muitas classes religiosas defendiam que a Rússia seria o grande problema, e que a Rússia era, inclusive, a besta que subia da terra. O tempo provou que não, né? Então, quando a gente fala em nova ordem mundial, eu gostaria de convidá-los a ir para o livro de Mateus, capítulo 24 do livro de Mateus, e a gente tentar entender onde é que vamos encontrar verdadeiramente essa nova ordem mundial e em que local ela está posicionada, né? O Alexandre acaba de falar sobre desde quando ela está se formando. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 24, vamos ver o que vamos encontrar aí, o Senhor Jesus falando sobre isso, né? No capítulo 24, no versículo 1, é dito: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Agora preste atenção. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando? A pergunta aqui foi quando, né, começou esta nova ordem mundial. Então, veja, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que os discípulos estão olhando para a igreja da época, estão olhando para o templo da época, eles estão olhando, me permita dizer, trazendo para os dias de hoje, eles estão olhando para a igreja, as igrejas da Assembleia, eles estão olhando para as igrejas adventistas, eles estão olhando para as igrejas luteranas, eles estão olhando para as igrejas da congregação, eles estão olhando para a igreja, preste bem atenção, o templo era a igreja ali física, veja bem, como eles entendiam, né? E Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Então ele diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja, Jesus estava falando do templo, da igreja. Por favor, todos os cristãos entendam isso, ele não estava falando do mundo no primeiro momento. Ele está falando da igreja e do mundo. Ou seja, e ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos, imediatamente, olhando para aquele templo que tinha pedras colossais, né, de 1 tonelada, disseram, bom, só o fim do mundo para destruir isso. Então, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Preste bem atenção. Eles não perguntaram que sinais, eles perguntaram que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, Jesus começa a falar algumas coisas, alguns sinais. Olha, se levantarão falsos cristos e falsos profetas, resumindo, trazendo para os dias de hoje, vai se levantar muito pastor falso. Não é pouco, muito pastor falso. E um pastor só é um pastor falso se ele for um pseudo-cristão. Aqui não está falando dos espíritas, não está falando de budista, não está falando de confucionista, não está falando de hinduísta, não está falando de muçulmano, está falando de cristãos, e ele está falando aqui de pastores. Verão muitos falsos pastores. Curiosamente, Alexandre, e é importante que a gente faça esse preâmbulo para entrar nesse assunto, como você falou, pouca gente fala sobre isso, porque falta coragem ou falta conhecimento, tá? Recentemente a gente fez uma palestra que se chama Pastores Também Podem Ser Salvos, justamente mostrando
como os pastores estão equivocados nos dias de hoje, como os pastores não têm conhecimento bíblico, e, obviamente, não tendo conhecimento bíblico, os pastores não têm o que passar para os seus membros. Passam uma série de coisas erradas, enganosas, e aí os membros ficam a ver navios. Como foi na época de Elias. Elias diz, olha, se Deus é Deus, adorar é Deus. Se é Baal, adora em Baal. E ele fala isso e os crentes ali da época não sabiam o que responder para ele. Ou seja, nem sabiam mais quem era Deus. Então, Jesus fala do sinal no versículo 15. No versículo 15, olha o que ele diz, 24:15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, né? Quando virdes, que vem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Alexandre, veja que interessante. Eles perguntam sobre o fim do mundo. Jesus encaminha eles para o livro de Daniel, né? E diz, quem lê, entenda. Eu te asseguro que talvez se contem nas mãos os pastores que entendem o livro de Daniel hoje. São raríssimos. Já é raro um pastor que fala do livro de Daniel, né? Muitos dizem, não, isso é do Velho Testamento. Jesus citou o profeta Daniel para falar do fim do mundo e disse que era para entender, né? Porém, a esmagadora maioria dos pastores não tem a menor ideia do que o livro de Daniel trata. Tanto é verdade que no livro de Daniel nós vamos encontrar já no capítulo 2 a profecia mais simples que tem na Bíblia, né, apontando para o futuro. Então, veja, Alexandre, me permita, e me interrompa a hora que você quiser, mas me permita, vamos para o livro de Daniel, que foi o que Jesus disse que era para ir, e vamos ver o que nós vamos encontrar lá, de forma, assim, bastante rápida, né, para a gente poder entender um pouquinho do que Jesus estava tentando falar para os discípulos e que está hoje tentando falar para nós, que tem tudo a ver com a nova ordem mundial. Olha só, Deus dá um sonho para Nabucodonosor. Nesse sonho ele mostra uma estátua. Essa estátua tinha cabeça de ouro, peito e braço de prata, abdômen de bronze, né, parte da coxa, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Os pés de ferro e barro, a gente não vai falar aqui de toda ela, mas vamos para os pés do ferro e barro para ver o que significava, para a gente poder entender a nova ordem mundial. Olha só o que é dito aqui, ó. Versículo 2, perdão, capítulo 2 de Daniel, versículo 41. Olha o que diz. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, quanto ao que você viu aqui, dos pés de ferro e barro, incluindo os 10 dedos, né, de ferro e barro, né, isso será um reino dividido. Agora, veja só, 42. E como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão, se unirão, né, com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Agora, preste bem atenção no versículo 44, que é a chave do que estamos buscando, né? Diz assim, ó, mas nos dias desses reis, que reis? Os reis combinados aqui, que tem como simbolismo o ferro e o barro, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, Deus mostra, através de uma estátua, com alguns minérios, todos os reinos que dominariam o mundo. E ele diz que nos dias desses reis, os reis, ó, veja bem, nós tivemos, era a Babilônia, né, a cabeça de ouro, a Medo-Pérsia, que era prata, a Grécia, que era bronze, a Roma, que era ferro, e agora ferro e barro, compondo o reino dividido. Ferro e barro, reino dividido. E aí ele diz, nos dias desses reis. Veja que os dias desses reis estão
nos pés da estátua, ou seja, no fim da história do mundo. E Jesus mandou para Daniel para falar do fim do mundo. Então, é inequívoca a relação entre Daniel e o fim do mundo, e a relação entre essa estátua e o fim do mundo. E se quiserem um pouco mais claro isso, veja o versículo 28 do capítulo 2 de Daniel, o que diz? Diz Daniel, há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no fim dos dias. Então, a ligação entre a estátua, né, que foi dada, e Mateus 24, que Jesus dizia que era o fim do mundo, disse que era do fim do mundo, e o 28, que ele diz claramente, Deus fez ao rei para saber o que vai acontecer no fim do mundo, é inequívoca, não tem como fugir. Agora, vamos ver, veja, uma vez que isso está no futuro, né, por quê? Porque está nos pés, e nós estamos hoje nos pés já, vamos ver esses reis, veja bem, ele falou, nos dias destes reis, Deus levantará um reino que jamais será subvertido. Esse reino é o reino comparado com a rocha, porque ele olhava para a estátua e vinha uma rocha, feria a estátua nos pés, e essa rocha viraria uma grande montanha que encheria toda a terra. Esse é o reino, né, de Cristo estabelecido na terra. Curiosamente, foi exatamente na época do ferro que Jesus estabeleceu o reino aqui na terra, o reino da graça, por favor. Quando ele vier de novo, ele estabelece o reino da glória. Então, é preciso entender que nós estamos nos pés da estátua, nós estamos no fim do mundo, já estamos nessa época do fim do mundo, e veja aqui, esses pés que mostram, né, esses dois pés que compostos de ferro e barro, junto com os 10 dedos, formam a nova ordem mundial. Vamos para o livro de Apocalipse agora, que é o livro que revela o livro de Daniel, Apocalipse, capítulo 17, Apocalipse, capítulo 17, vamos ver o que vamos encontrar aqui. 17, diz assim, capítulo 17, a partir do versículo 11, 17, 11, diz assim, ó, a besta que era e já não é ela também o oitavo, é do 7 e vai à perdição. Está aqui falando do anticristo, está aqui falando da besta final, do fim, né? E agora veja bem aqui os 10 dedos, ó os 10 dedos lá da estátua de Nabucodonosor. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, o que está dizendo aqui, tá? Ele está dizendo o seguinte, a besta, que é o papado, que era e já não é, ou seja, o que aconteceu? O papado recebeu uma ferida mortal no ano 1798, mas ele diz, era e já não é, mas que virá. Nós vamos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 13, falando dessa besta. O papado recebeu uma ferida mortal, por isso não era, né, de 1798 a 1929 não era, porque recebeu essa ferida mortal. Em 1928, Mussolini devolve o poder e as terras ao papado, o papado começa a se recuperar, então a besta agora, ela começa a se recuperar, ela vai assumir a característica de besta quando passar a perseguir o povo de Deus. Veja que diz assim, ó, esses combaterão contra o Cordeiro, não é que eles vão lutar contra Cristo, vão lá para o céu lutar contra Cristo, eles vão lutar contra os representantes de Cristo aqui na terra, mas Jesus disse, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Por isso ele assume essa guerra como uma guerra pessoal para ele, mas vai acontecer aqui na terra contra os que realmente procuram servir a Deus. Esses 10 reis, aqui simbolizados por 10 chifres, e simbolizados no livro de Daniel como os 10 dedos, são o bloco da nova ordem mundial. O mundo já está dividido em 10 pedaços. Hoje se fala em G8.
não é G8, vai virar G10. Uns falam, hoje é G8, estão dizendo em G12, estão falando do ingresso de 10 países aí. Não, vai virar G10 e, por exemplo, o Mercosul vai ser um dos blocos e vai ter um rei, seja, né, Lula, seja o presidente que for aí, que venha, né, vai ser ele que vai ser um desses reis. E assim com a ALCA e cada um desses blocos que juntam o Oriente, o Ocidente, né, a Ásia, a África, o que você quiser escolher, né, como bloco que eles formarem, mas vão ser 10. E eles vão se unir, formando a nova ordem mundial, já estão se unindo, por isso, desde quando? Desde que o G8 é G8, nós já temos, né, desde que o G começou, nós já temos isso. Alexandre, eu me permitiria dizer àqueles que querem mais detalhes sobre isso, que assistam no canal nosso do YouTube, canal A Verdade sobre o Fim, né, sobre a COP26. Entre na playlist, são 7 ou 8 vídeos explicando muito bem essa questão da nova ordem mundial, à luz de quem será esse líder também. Ali dá para se entender isso de forma clara. Agora, é preciso, Alexandre, que as pessoas entendam que Deus conhece o futuro, não é o homem. Não adianta ficar olhando para tudo que é sinal e dizendo, olha, agora tem um alinhamento do planeta, agora vem problema. Não, agora vai ter isso, cuidado. Não, agora vai ter aquilo. Fique com os sinais que Jesus deu. As pessoas ficam olhando só para o que está acontecendo, e não leem o que Jesus falou sobre o assunto, não leem o que Jesus mandou estudar sobre o assunto, que é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse que revela o livro de Daniel. Por quê, Alexandre? Não adianta nada ficar olhando os sinais se você não sabe como se preparar. Então, as pessoas precisam entender, né, o que vai acontecer à luz da Bíblia para se prepararem. Alexandre, eu faço um pequeno à parte aqui, para que você faça aí o teu comentário, se você quiser, né, avançar com alguma coisa, e aí a gente segue. Espetacular, irmão Rogério Buzzi, ao vivo aqui no canal Análise Teológica, 21 horas e 38 minutinhos, e hoje saiu uma matéria que me impactou, dentre muitas que vai começar a impactar o mundo daqui para frente. Já na Europa, que é, teoricamente, um continente que tem a característica como o frio, a sua principal característica de ambiente, o Brasil, que é um país quente, vai começar a sofrer, se é que me permita usar essa palavra, vai começar a sofrer. E a pergunta que fica é, irmão Rogério Buzzi, da parte de Deus ou da parte do próprio homem irá começar a sofrer? Por exemplo, ali quando começa a se derramarem as trombetas do livro de Apocalipse, veem que os homens serão atormentados por um calor. E a notícia que sai na data de hoje é que o Brasil, nesse ano de 2023, um verão que ainda está para começar daqui a pelo menos 2 semanas, um calor sufocante chegará ao Brasil, batendo entre 40 a 50 graus Celsius, um calor realmente apocalíptico, digno de ser descrito nas Escrituras. Vivemos evidências teológicas, práticas, econômicas, políticas, religiosas de apostasia, e agora também, irmão Rogério, isso para mim é impactante demais. O clima sendo uma das profecias mais evidenciadas pela Ellen White há 200 anos atrás. E que todo mundo fala, aquela mulher lá é louca, levou uma pedrada na cabeça. Mas foi uma das pioneiras levantadas por Deus, a minha forma de ver, que levantou as questões climáticas com a palavra que hoje não se adota mais. Hoje a palavra se adota é mudança climática. É COP 23, 27, que será aqui no Brasil. Essas mudanças climáticas têm tudo a ver com o decreto dominical, sim ou não, irmão Rogério Buzzi, depois da matéria que está aí na tela do canal Análise Teológica,
mostrando Ana, vai que... fazer muito calor. Ontem, domingo, a máxima... Matéria de hoje da Jovem Pan, mostrando que esse final de semana, aqui já entrando na segunda quinzena do mês de setembro, dia 20, e esse final de semana será escaldante, batendo aí temperaturas de 40 a 50 graus na região sudeste, centro-oeste e nordeste. Dê uma olhada na matéria. Aqui da capital paulista foi a maior do ano, 33,9 graus. 33,9 graus. Curiosamente, sempre que nós começamos a ver essas informações, podemos ver simbologia e numerologia envolvida. Você pode achar que isso daqui é algo que é simplesmente uma coincidência, mas não. Eu vou te mostrar que realmente não é. Você sabe que 33 é o número principal daquela sociedade secreta que controla a mídia, hoje a política e a religião no Brasil e em outros países do mundo. As mãos que coordenam as marionetes. A mídia, claro, faz parte de tudo isso. Eu já mostrei para você até mesmo um relato, um documento do Clube dos Bilderberg que mostra que a própria maçonaria está por trás dos veículos de informação. Tá? Então a gente vê... Maravilhosa essa matéria de hoje, e o irmão aqui ao vivo, o irmão Rogério Buzzi, para comentar agora. Eu acho espetacular o canal do nosso queridíssimo Thiago Lima, que se chama Thiago Lima Desperte. Só que, a meu ver, falta o link final. Ele fala tudo verdade. Mudança climática, o envolvimento da nova ordem mundial junto com o braço da maçonaria, Illuminati, Bilderbergs, clube daqueles que também fazem parte do Vale do Silício, os intelectuais do Fórum Econômico Mundial que direcionam o mundo. Irmão Rogério Buzzi, o que acontece então neste tempo? As ideologias realmente que estão sendo envolvidas não fazem o link com o que realmente está mostrando o livro de Apocalipse. E que, meu ao ver, o irmão Rogério fará o link agora perfeito entre mudança climática e decreto de morte, que são termos intercambiáveis para decreto dominical, abominação desoladora, decreto de morte. Esse decreto apocalíptico, irmão Rogério Buzzi, que engloba tudo isso que está acontecendo no cenário profético atual, tem ou não a ver com a mensagem adventista já traga para o mundo há mais de 200 anos? Bom, Alexandre, particularmente, eu desafiei os escritos dessa senhora que você mencionou, a senhora White, né? Ótimo. Eu desafiei. E hoje, o desafio que eu faço é diferente. Se você, veja que quando Filipe vai buscar Natanael, Filipe diz assim, escuta, achamos o prometido, achamos o Messias. E aí ele diz, Jesus de Nazaré. Imediatamente Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Sabe o que Filipe respondeu para ele? Vem e vê. Então, assim, chamavam Jesus de bastardo, chamavam Jesus de filho de uma prostituta, chamavam Jesus de tudo que era nome, diziam, né, horrores sobre ele. Mas o convite continua, vem e vê. Esse convite serve para todo e qualquer cristão, todo e qualquer que se diz mensageiro do Senhor, né? Vem e vê, né? O caso da senhora White, vem e vê, leia os livros dela, né? Não vá atrás do que dizem os pastores. Tem pastores que têm matéria contra essa senhora. Nunca leram um livro dela, não é possível, nunca leram. Eu desafio qualquer pessoa hoje a ler, por exemplo, O Desejado de Todas as Nações, que é um livro dela, e dizer que isso não é inspirado. É impressionante o que essa mulher escreve. Se pegar o livro Eventos Finais, vai ficar apavorado de ver o que ela já escreveu naquela época e que está acontecendo hoje. O livro Eventos Finais é um livro curto, né? Nem vou mencionar aqui as coisas, porque não é o caso. Tem muita coisa para falar aqui. Agora,
Qual é o link bíblico que nós devemos fazer com isso tudo? Então, o sol está aquecendo, tá? É isso, a camada de ozônio se arrebentando, tudo isso faz parte, claro, daquilo que o homem tem feito. Mas vai chegar um momento que, por exemplo, hoje nós sabemos que o ser humano, principalmente essa liderança que está aí, Bilderberg, Rockefeller, essas famílias, né, eles estão projetando um cenário de caos para o mundo. Então, toda essa bagunça que está aí hoje, né, do clima, da HAARP, essa tecnologia que está mudando o clima, querendo mudar o clima, o HAARP, enfim, tudo que está acontecendo aí, é como se esses homens dissessem, nós conseguimos controlar o clima. Eles querem gerar o caos através de, né, criando focos de incêndio, porque a ideia é empobrecer as nações, isso é todo um sistema que beneficia a nova ordem mundial, porque se você tem poder econômico, você não se entrega. Agora, deixe teus filhos passar fome para ver. Lembre-se que foi no período das trevas que o passado alcançou o seu apogeu, a sua supremacia papal, do ano 538 a 1798, com perseguições violentas, porque o Papa dominou praticamente toda a Europa. E foi o caos, é conhecido como o período das trevas. Vai voltar isso, o papado vai voltar a perseguir. Agora, chega um momento em que esses homens, pensando que dominam o mundo, pensando que dominam o clima, vai chegar um momento que Deus vai dizer, basta, agora eu vou deixar vocês entregues ao que vocês escolheram. Hoje, eles estão pensando dominar o genoma, pensando dominar a inteligência artificial, pensando dominar o clima, e Deus, na verdade, está segurando o problema que isso tudo geraria. Mas vai chegar um momento que Deus vai tirar a sua mão e vai dizer, chega, agora vocês vão colher o que vocês escolheram, né? Por que Deus vai fazer isso? Porque ele perde a paciência? Não, para que os sinceros se despertem e se manifestem. Então, veja, o link é claro na Bíblia, tá? Vamos ver só o que vai acontecer? Olha só, Apocalipse 16, versículo 8, aquilo que é chamado não de trombeta, essa já é praga. Tem 7 trombetas que são avisos do que vai acontecer, para as pessoas se prepararem, e aí quem não se preparar vai sofrer as pragas. As pragas, e essa que você menciona, está relatada como a 4ª praga, porque menciona como 4º anjo. Está no livro de Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 8, e diz o seguinte, o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Isso não é que o anjo vai lá, vai jogar uma taça, agora não. Está mostrando que a praga, ou a 4ª praga, é liberada pelo anjo. É mostrada aqui como taça, por quê? Porque na Bíblia, taças são pragas, ok? Agora, olha o 9, o que vem. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Deus, então, permite que venham as pragas. O desejo de Deus era que eles, pelas trombetas, despertassem, que se arrependessem dos seus pecados. Por quê? Porque o que traz as pragas é o pecado. Por exemplo, hoje nós temos, né, mulheres que são feitas prostitutas, escravas sexuais. Nós temos crianças sendo abusadas por pedofilia. Nós temos animais sofrendo desde o seu nascimento até a sua morte. A maldade do homem é violenta nos dias de hoje. É muita maldade. Em realidade, para ser franco para você, eu não sei como é que Deus suporta tanta maldade. Não sei como ele suporta isso tudo, porque a gente, sendo pecador, olha para o que estão fazendo hoje. Olha o aborto agora sendo discriminado. Imagine Deus olhando criancinhas inocentes sendo despedaçadas, arrancadas pedaço a pedaço do útero de mulheres que gritam, né? Meu corpo, minhas regras. Mas não deixam que a criança diga, aquele bebê inocente diga, meu corpo, minhas regras, mamãe. Cuida de mim, mamãe. Olha o que estão fazendo comigo, mamãe. E essa mamãe é que está fazendo isso com ele. Então, Deus vai intervir, né? Vai intervir. E aí você diz assim, peraí,
Então, o Sol vai aquecer bastante, vai. Diz que abrasou aqui. Vamos pensar um pouquinho quanto é que vai abrasar esse Sol aqui? Vamos deixar a Bíblia responder quanto? O irmão está falando aí em 40 ou 50 graus, não é? Vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre isso? O Sol tem, em média de calor hoje, né? Entre 25 a 35 graus, né? Quando ele está assim, relativamente no seu apogeu. Olha só, então, o que vai acontecer. Isaías, né? No livro de Isaías, no capítulo 30, versículo 26, isso é futuro. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior. 7 vezes, meu irmão. Pega esses 40 aí, vamos dar uma chance, vamos pegar 30, tá? Que a Bíblia não erra. Não adianta dizer que o Rogério é maluco, que o Rogério é fanático, que o Rogério não sabe o que diz. Tá aí. Deus nunca errou e não vai errar aqui. Ele está dizendo que a luz do sol vai ser 7 vezes maior. Vamos dar uma chance, vamos deixar o sol, então, com 20. 7 vezes maior, 140 graus, certo? Haverão locais em que o sol vai aquecer 140 graus. Sabe o que é isso? É de derreter mesmo, é pegar fogo. A pessoa vai pegar fogo. Ok. É dolorido? É dolorido, mas vai acontecer. Se essa praga fosse no mundo todo, não sobraria ninguém. Por isso que a Bíblia diz, né, que os eventos finais serão rápidos. Se não fosse, não sobraria uma carne viva, né? Então, serão locais que vão sofrer com isso, e é preciso entender o seguinte: mas por que Deus quer queimar pessoas? Não, Deus precisa queimar o pecado. Lembre-se, Deus é um fogo consumidor, e esse é um pequeno aviso do que vai acontecer, ainda que seja terrível, pequeno aviso do que vai acontecer quando Cristo vier buscar os seus na glória do seu Pai. E a glória de Deus é maior do que a glória do Pai ainda. Você imagine se um ser humano pode suportar, então, Cristo vindo na sua glória e na glória do Pai, né? Mas eles serão escudados. Aí é que vai se cumprir o que disse: quantas vezes quis eu, como a galinha, junto aos seus pintinhos debaixo d'água, para proteger, vocês não quiseram. Então, chega um momento que sim, vai acontecer isso sim. Então, é um fato, né, que todos esses eventos já são gotas do que virá. O sol aquecendo 40, 50 graus, tal, são gotas do que vem. São pequenos avisos, não é nem uma das 7 trombetas ainda, são pequenas gotas de aviso do que vem por aí. Então, sim, Alexandre, faz parte, claro, de um desses eventos prenunciados, não só no livro do Apocalipse, mas no livro de Isaías também. Alexandre, volto contigo, algum comentário e a gente segue. Maravilhoso. E aqui também fica com o texto, irmão Rogério, já dito no livro do Apocalipse, que nos tempos finais se confundem, melhor dizendo, o que é um evento físico e o que é um evento espiritual. Hoje, por exemplo, na Rádio Musical estava lá o grandíssimo pastor Átila Ribeiro, na Rádio Musical aqui repetindo, junto com o pastor Lucas Rezende. E a pergunta era: a marca da besta é física ou literal? E obviamente vai entrar para saber: a marca da besta é física ou literal? Primeiramente, o irmão Rogério Buzzi vai responder agora, identificar quem? A besta. Irmão Rogério Buzzi, esse líder mundial da nova ordem mundial é o tal do descrito na profecia, o iníquo, é o anticristo mor, citado também por João, porque João ele cita nas suas cartas, muitos anticristos já estão entre nós, mas lá ele vai dizer também que tem o anticristo artigo definido, que é um homem. Por que eu faço essa pergunta para o irmão, a mente brilhante do irmão Rogério Buzzi? O Papa Francisco atualmente ele deseja um outro líder mundial. Então, se o irmão me responder que é Roma, é o Papa, por que o próprio Papa Francisco atualmente deseja passar essa bola para outra pessoa, seja para os Estados Unidos,
para a China, para Emmanuel Macron, mas o principal candidato é a ONU. Por que que o Papa Francisco deseja passar essa bola para a ONU? Que ele disse, irmão Rogério Buzzi, ao vivo, espetacular. Mais de quase 100 pessoas ao vivo aqui, uma live brilhante na noite de quarta-feira do dia 20 de setembro. Irmão Rogério. Bom, Alexandre, o que eu vou dizer agora é bastante perigoso, mas é real, é verdadeiro e cada um pode ler. Pode entender isso, tá? Em primeiro lugar, vamos identificar esses dois reinos. Veja, quando fala do reino dividido, ele fala na época desses dois reis. Ele apresenta dois reis, tá bem? Então vamos lá. Dois reis, por favor, tá, Alexandre? Não dá para errar nisso. A profecia aponta 2 reis e 10 poderes. Isso quer dizer que você terá 2 reis principais e você terá 10 poderes, que são os blocos, tá bem? Tudo bem? Ok. Agora, vamos ver quem é que vai ser a besta principal. Nós precisamos entender quem vai ser a besta principal para saber quem vai ser esse líder. Vamos lá. Daniel, capítulo 7, versículo 25, certo? Aqui tem um dos muitos sinais que inequivocadamente vão mostrar quem são os 2 reis e o rei principal, quem é o verdadeiro rei entre os 2, inclusive. Olha só, Daniel 7, 24 diz assim, ó, quanto às 10 pontas, falando aqui agora, de novo, os 10 chifres de lá, quanto aos 10 chifres, quanto ao que aos, né, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros reis. Agora, presta atenção aqui, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o juízo vai se estabelecer, e eles estarão no seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Então, tempo do fim. Quem? O que vai fazer esta besta, o que vai fazer este líder, né? Só no livro de Daniel. Nós poderíamos ir para o livro de Apocalipse, vamos pegar só 1 ou 2 ícones lá, para deixar muito claro quem ele é. Então, diz que proferiria palavras contra o Altíssimo. Só existe um ser na terra que profere palavras contra o Altíssimo. Só existe um líder hoje na terra que se autodenomina pontífice. Pontífice por quê? Ele se autodenomina a ponte entre o céu e a terra, ok? E a ponte entre o céu e a terra só tem um, que é Cristo. Cristo é a única ponte entre o céu e a terra. Cristo é o único mediador entre o céu e os homens, entende? Este homem, que se autodenomina, inclusive, Papa, que é outra abominação, porque ele se denomina pai do cristianismo, e pai é o nosso Deus. Por isso Deus disse, a ninguém chameis de vosso pai na terra, porque um só é o vosso pai, que está no céu. Papa quer dizer pai. Então ele rouba o título de Deus, e ele rouba a missão de Cristo, certo? Então, este poder, que é um poder religioso, que é o Papa, né, é a única pessoa que cumpre isso. Vamos ver se tem mais, ó. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Tempos em profecia é ano, tá? Foi o Papa Gregório, nesse caso, que mudou o ano. O ano bíblico começa em abril, certo? Bíblico começa em abril. E o que aconteceu, tá? Cuidará em mudar os tempos. O ano bíblico começa em abril. Quando eles mudaram para janeiro, em honra ao deus Janus, um deus romano, o que aconteceu? Algumas pessoas teimosas, entre aspas, como o Alexandre, como o Rogério, quem sabe outros aí, muitos que estão por aí hoje, nos representaram lá, que estudam a Bíblia, essas pessoas disseram, nós não aceitamos janeiro. E aí criou-se o dia da mentira para dizer que era uma mentira, o início do ano em abril. Por isso, 1º de abril é considerado o dia da mentira, quando em realidade é o dia da verdade. É assim que o inimigo trabalha. É a vacina contra a verdade. Então, cria-se o dia da mentira justamente para fazer com que aqueles que dizem que o ano começa em abril fossem chamados de mentirosos. E é só você fazer um cálculo simples.
Ou, ó, setembro. Por que setembro é 10? Setembro é de 7. Outubro é de 8. Novembro é de 9. Dezembro é de 10. Por que é 12? Porque este inimigo de Deus mudou e fez com que agora os tempos fossem mudados. E a lei? Que lei? Que lei foi que o papado mudou? Simples. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. O papado foi lá e arrancou esse mandamento. Não existe esse mandamento nos mandamentos da Igreja Católica, que eles vendem como se fossem os mandamentos de Deus. Esses são mandamentos romanos, católicos, mandamentos que contrariam o nosso Deus. E você citou o decreto dominical, né? O que diz o quarto mandamento da Bíblia, de Deus? Lembra-te do dia de sábado. Não tem que discutir, não, isso é do Adventismo, isso é disso. Não, isso é de Deus. Não é do Adventismo, não pertence ao Adventismo o sábado. O sábado está na Bíblia. Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Não adianta você ficar bravo com quem fala. Está na Bíblia e acabou. E Deus não vai ficar esperando. Você não quer segui-lo? Veja, o diabo não quis obedecer a Deus, foi expulso do céu. As pessoas acham que vão entrar no céu desobedecendo a Deus. Não vão. Não vão. O diabo foi expulso lá porque não quis obedecer. Deus deu os 10 mandamentos. O que a besta fez? Só isso já deveria fazer qualquer cristão levantar as antenas. Ora, se o Papa foi lá e mudou, e colocou, né, guardai domingos e festas, pode ter certeza que alguma coisa está errada nisso. O domingo é em honra ao Deus do sol, Sunday. É em honra ao Deus sol, dia do sol. Lembre-se do faraó que dizia, que farão com meu irmão sol? Isso vem lá da Babilônia, vem lá do Egito, né? Horus, Sete, Semiramis, né? Tudo aquelas Ra, tudo aqueles em honra ao chamado Deus Sol. Os romanos sempre adoraram o Sol. Constantino, por que sábado para domingo? Porque o domingo é em honra ao Deus Sol, Sunday, dia do Sol. Então, é preciso que os cristãos despertem para esse tipo de coisa de uma vez por todas. Porque se ficarem indo atrás de pastor que não estuda, que não busca, que não vê o que está acontecendo, vão ficar para trás, né? E aí, Alexandre, né, sem absolutamente nenhuma dúvida, vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 13, vamos dar uma olhadinha aqui, rapidamente, lembre-se, Daniel 12 apresentou 2 reis, nos dias desses reis, né, o Deus do céu levantará um reino que jamais será derrubado. Apocalipse 13 diz assim, ó, 13:1, vi subir sobre a areia do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, olha aqui a nova ordem mundial, apontando a besta, agora foco nela, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças o nome de blasfema. A besta que viera semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão, ele vai trazer todos os problemas das nações que o antecederam, né? E agora preste atenção aqui, ó, o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, o dragão deu para a besta que sobe do mar, que é o papado, o seu poder e grande poderio. E aqui, Alexandre, eu te pergunto, e eu queria que você respondesse ao vivo para isso ficar bem didático. Você acredita no diabo? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Você acredita nele? Fica fácil até para um ateu não acreditar, né? Porque, enfaticamente, é a figura do mal. Muito bem. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, certo? Muito bem. Nenhum cristão pode acreditar no diabo. Então, eu vou te fazer uma pergunta simples e quero que você responda e não tenha medo, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. O diabo, que é o pai da mentira, deu poder, trono e grande poderio para a besta, que é o papado. Dá para acreditar no papado? Se ele recebeu o poder do pai da mentira? Eu respondo, não dá, Alexandre, não dá. Então, não caiam na balela de que o Papa está dizendo que precisa ter um líder mundial e que ele quer passar essa bola para alguém. Ele só está preparando o terreno para ele próprio. Ele está preparando o terreno que é exatamente o que o diabo fez no céu. No céu, o diabo criou todo um problema e disse, não sou eu o problema. Veja bem, ele criou todo o problema entre os anjos e depois chegou para Deus e disse assim, Senhor, os anjos estão descontentes com o teu governo.
Mas foi ele quem criou todo o problema. Assim como Judas, que criava o problema o tempo todo entre os discípulos. Quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, o que foi dito? Foi Judas que disse, por que não se vendeu e não deu dinheiro aos pobres? Judas era ladrão, você acha que ele estava preocupado com os pobres? Não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado era com o dinheiro, ele queria o dinheiro para ele, certo? Então, não caiam na balela de que o Papa vai dar esse cargo para alguém. Esse cargo é dele, e ele vai pegar esse cargo para ele. Ele só está se fazendo de alguém que, olha, não, nós precisamos ter um líder, viu? Eu não quero, mas tem que ter alguém, tá? Tem que ter alguém. Mas nos bastidores, pode ter certeza que ele está preparando o terreno, e Deus não erra. Vamos ver? Olha só se Deus erra, tá? Apocalipse 13, que estamos, diz assim, ó. Diz, versículo 4, 13, 4. Adoraram o dragão, adoraram o diabo, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Te pergunto, qual é o único ser na terra que pede adoração? Só tem um, não tem dois. Só tem um, e é o papado, né? O papado afirma que ele não é apenas o representante de Deus na terra, ele é o próprio Cristo feito carne. Presta atenção nessa blasfêmia, meu irmão, tá? E aí ele diz assim, ó, versículo 5, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Foi o papado que durante 42 meses, ou 30 dias, né? 30 dias vezes 42, 1260, exatos 1260 dias ou anos proféticos, perseguiu e matou o povo de Deus, porque recebeu o poder do diabo para matar o povo de Deus. Terrível, meu irmão, certo? Agora, onde quero chegar? Aqui, ó. Versículo 15, falando da besta que sobe da terra agora. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, veja bem, vai ser dado poder e vai perseguir e matar todos que não adorarem o Papa. Todos. Como foi feito no passado. A história vai se repetir. Eclesiastes 1:9. Nada de novo debaixo do sol. O cristão precisa despertar. E aqui, veja o que diz, do versículo 16, do capítulo 13, falando da besta que sobe da terra. Leia-se, sem medo de errar, Estados Unidos da América. O poder bélico dos Estados Unidos da América, a nação com a maior potência bélica do mundo ainda, vai fazer que o mundo adore o papado. E olha o que diz. Faz que a todos, 16, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e certos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Aqui está a marca que você falou, que você citou, perguntou se é religioso ou se é religioso ou se é secular. Preste atenção nisso, Alexandre. Olha só. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Religioso. Ele faz matar quem não o adora. Adoração é religião, meu irmão. Certo? Então, o sinal é um sinal da besta, é um sinal do Papa. E o sinal do Papa é o domingo. Certo? Sinal do Papa, domingo. Sinal de Deus, sábado. Por isso disse que a besta ia mudar os tempos e a lei. Mudou a lei de Deus. Deus diz, lembra-te do dia de sábado. A besta diz, guardai domingos e festas. Alexandre, pequena parte, vê aí, segue aí o teu comentário, vê aí o que você quer fazer da parte. E a gente avança. Tem muito, espetacular o tema. Obrigado, irmão Rogério Buzzi. Mais de 100 pessoas ao vivo aqui no canal Análise Teológica na noite desta quarta-feira, 22h09. E também aí um outro tema que nós temos, irmão Rogério, são 3 posições da divindade. Porque nesse pacote todo de Babilônia, nós temos o sábado e o domingo, né? Tanto nas questões sábado e domingo é a marca da besta, que é a oposição ao selo de Deus. Então teria também a ideia, irmão Rogério Buzzi, de que seria ali também a trindade, que é esse pacote todo da mãe, da grande meretriz,
citado no Apocalipse, do capítulo 16. Aí é que fica o gancho agora para esse assunto espetacular, profundo, onde se divide a divindade em 3 sistemas teológicos. A própria Trindade, mais conhecida, que vem de Roma, adotada hoje pelas principais denominações. E, em segundo lugar, vem o unicismo, adotado, por exemplo, pelo pastor Tony, que participou também na Rádio Musical essa semana, de um debate maravilhoso entre um unicista e um trinitariano. E a terceira via da divindade, irmão Rogério, qual o irmão é muito bem representado, é o dualismo, que significa que o Filho de Deus é Jesus. Então, nesse pacote todo da mãe, da grande meretriz Babilônia, além da alteração dos tempos, a lei, dos calendários, uma das fortes e profundas marcas também é confundir, porque em Apocalipse, no capítulo 17, diz que na sua testa tinha a palavra mistério. E a palavra mistério é a melhor forma que um trinitariano, com todo carinho, encontra para responder o que significa a Trindade. Eu não sei explicar, meu irmão, mas é um grande mistério. Irmão Rogério Buzzi aqui com a palavra aí já ao vivo no canal Análise Teológica. Bom, Alexandre, veja, quando a gente fala então disso tudo, né, e acho que vale a pena a gente entrar nesse ponto agora, embora haja um pouco mais a se comentar sobre isso, eu vou me permitir agora, de novo, deixar que a Bíblia responda essa questão, tá? O irmão citou, e a gente vê no próprio capítulo 17 de Apocalipse, que a prostituta, ou essa igreja, né, prostituta, na testa dela estava escrito mistério, certo? A testa. Testa, Alexandre, na Bíblia, é sinal de entendimento. Isso quer dizer que na testa, no entendimento dela, a prostituta, no entendimento dela, a divindade é representada pela Trindade. A Trindade ensina que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Isso se chama Trindade. E a Bíblia chama isso de mistério e diz que isso está no entendimento da igreja prostituta. E fato, a Trindade, tá, para aqueles que querem, Catolicismo da Igreja Católica, página 16, a Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre essa doutrina repousam todas as demais doutrinas do catolicismo. Então não precisa falar muito disso, né? Se quer ser um católico apostólico romano, você siga a Trindade e certamente, né, é por aí que você infelizmente avançar de forma equivocada, certo? E veja que as igrejas hoje estão se unindo em torno da Trindade e isso é um problemaço. Bom, agora, aí nós temos uma segunda linha, que é a linha que eu acredito que você acredita, Alexandre, não sei, mas que também, infelizmente, é um equívoco, que é a questão do unicismo, que é quando, corrija-me se estou errado, que é quando entende-se que Deus e o Filho são a mesma pessoa, apenas com, né, manifestações diferentes. Bom, respeito, mas a minha posição é a Bíblia, de forma clara e inequívoca, né? E a gente pode um dia falar sobre isso. Veja, nós temos 2 igrejas representadas, não tem 3. Tem uma que é chamada de prostituta, que tem na sua testa o entendimento trinitariano. E tem outra, que é a verdadeira igreja, que também tem na testa um sinal. Vamos ver qual é esse sinal que deixa claro qual é a igreja verdadeira em contraposição à igreja errada. Apocalipse 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, esses são aqueles que não têm engano, preste bem atenção. Por exemplo, há muitas pessoas, né, que são cristãos,
mas estão crendo na Trindade. Estão enganados, certo? Existem muitos que são cristãos, mas estão crendo num unicismo. Estão enganados. Agora, existe um povo que não está enganado e não vai ser enganado. Diz o texto que não tem engano na sua boca. E diz o seguinte, ó, diz, olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em sua testa tinham escrito o nome, preste atenção agora, dele e do seu pai. O entendimento da verdadeira igreja, né? Por isso tem na testa o nome de Cristo e o do seu pai. Eles entendem perfeitamente o tema da adoração. De um lado, uma igreja que adora uma trindade, e adorando a trindade, adora o diabo, porque é o erro, o diabo se interpõe como um espírito, roubando ali a glória que pertence a Deus, porque Deus não pode ser adorado na verdade, né? Jesus disse para a samaritana, Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus precisa ser adorado em espírito e em verdade. Espírito, quando você de fato se posiciona com o coração voltado para Deus. Mas também deve adorá-lo na verdade. A trindade é uma mentira. Então você não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Porém, a igreja que adora em espírito e em verdade tem na sua testa o entendimento, né, de que a divindade é composta de Jesus Cristo, o Filho do Pai, literal, e o seu Pai que é Deus. Por isso nós vamos encontrar no livro de 1 Coríntios dizendo, né, ainda que há muitos que se chamem deuses, para nós, todavia, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então, a adoração é devida a Cristo também, por quê? Porque quando adoramos a Cristo, a adoração é canalizada diretamente para o Pai. Cristo não retém nada para si. Assim como a besta, quando alguém adora a besta, está adorando o dragão, e o dragão imita tudo que Deus faz. Quando você adora a Cristo, sua adoração está sendo canalizada para o Pai. Por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Não é que eu sou o Pai. Ele está dizendo o seguinte, o Pai está em mim. Eu represento perfeitamente o meu Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Que você quer conhecer ao meu Pai, olhe para mim. Olhe para a forma como eu me comporto. Olhe para o meu caráter. É por isso que Moisés também disse, Senhor, mostra-me a tua glória. E foi dito para ele, Moisés, esconde-te no fundo da rocha, e eu farei passar diante de ti tudo a minha bondade. Ou seja, Moisés, esconde-te em Cristo, e você verá toda a minha bondade. Toda a bondade de Deus se revela em Cristo. Nós não podemos ver ao Pai, mas nós podemos ver o Pai em Cristo. E essa é a confusão que muita gente, infelizmente, faz. Não conseguem entender que Cristo disse, creia-me que o Pai está em mim. Ele não disse eu sou o Pai. Crede-me que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Cristo em espírito estava ligado constantemente ao Pai. E Deus, pelo seu espírito, estava ligado constantemente ao seu Filho, alimentando o seu Filho espiritualmente aqui na Terra. Essa é, né, a visão que os 144.000 têm. E, se você observar, esses 144.000 também são representados por anjos. Veja a primeira mensagem angélica. E aí, Alexandre, nós entramos num ponto que os cristãos também estão completamente perdidos. Completamente perdidos. Eu não estou falando aqui perdidos porque não vão para o céu. Perdidos em relação à sua crença. Não entendem a missão dos 144.000, não entendem a missão que tem de pregar as mensagens mais poderosas que uma vez já foi dada ao mundo. Olha só se não é assim. 14:6 agora. Olha o que diz o 14:6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. Então ele está dizendo assim, ó, eu vi outro anjo, outro mensageiro voando pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno, é isso que é para pregar, o evangelho eterno, é para pregar isso hoje. Ah, mas eu não, é para pregar isso. Tinha o evangelho eterno para o proclamar a quem? Aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo.
Todos têm que ouvir essa mensagem. E quem tem que dar essa mensagem são os verdadeiros cristãos nessa terra. Mas você pergunta para eles, eles nem sabem o que isso significa. Não têm a menor ideia do que é essa mensagem. Dizendo com grande voz, temei a Deus. Que Deus? O Pai. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo é chegado. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não foi uma trindade que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Foi Deus, o Pai, através de seu Filho Jesus. Por isso o livro de Hebreus vai dizendo, né? Vai dizer, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, por quem fez o mundo. Então Deus fez o mundo através de seu Filho. Por isso, né? Ele falou e tudo se fez. Falar, verbo. E o verbo é Cristo. Então, primeira mensagem angélica. Segunda mensagem angélica. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Caiu, a igreja católica caiu. E as igrejas estão se unindo ao papado. O ecumenismo hoje está formando um bloco maciço, são mais de 500 milhões de pseudo-cristãos que se dizem cristãos, que estão se unindo ao maior inimigo de Deus nessa terra. Igrejas batistas, igrejas adventistas, católica nem precisa falar, igrejas evangélicas, igrejas pentecostais, se unindo ao catolicismo e achando realmente que estão fazendo uma grande obra para Deus. Terrível a apostasia da igreja de Deus nessa terra. Terrível, terrível, absurdo, absurdo. Mas você fala com eles? Não, nós não. Não, nós participamos lá das reuniões com o Papa, mas é apenas como observadores. Nós estamos ali apenas vendo. Quer dizer, nós estamos indo aí nas reuniões do diabo, né? O diabo dirigindo através dos seus, mas nós estamos ali só para olhar, nós não estamos... Terrível, Alexandre, terrível essa situação. É uma coisa impressionante a queda das igrejas e o sono das virgens. As igrejas estão roncando, não estão vendo um palmo à sua frente do que está acontecendo. Não por acaso a mensagem a Laodiceia é assim porque tu és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma igreja morna, que não estuda, que não busca, que não tenta saber o que Deus está revelando através do livro do Apocalipse, né? Através do livro de Daniel, que Jesus falou o fim do mundo, vai para o livro de Daniel, é lá, vai procurar que é a abominação que traz a desolação, enfim, está tudo ali para nós, né? E Alexandre, eu queria voltar um pouquinho, Rogério, se você me permite. Rapidinho, mas só uma antes do irmão, a verdade é tanta que o irmão Rogério está dizendo, que hoje, ao vivo, olha, pode ver aí na sua tela, no canal Análise Teológica, isso é maravilhoso, é do trono de Deus mesmo, acontecendo neste momento, uma mensagem vindo da boca de Deus para a sua vida. A verdade é tanta, irmão Rogério, deixa o seu like aí no canal Análise Teológica, que a palavra apostasia, presta atenção nisso, igreja, irmãos, está sendo confundida com arrebatamento secreto. Então, hoje, estudiosos brasileiros, americanos e europeus têm se debruçado a dizer que a palavra apostasia significa arrebatamento, que é bíblico. Se fosse até aí, estava até passível de erro, tudo bem. Arrebatamento no molde pré, antes da tribulação, ou pós, depois da tribulação, é bíblico. Mas acrescenta-se que sim, é o arrebatamento secreto, será retirado com força, a apostasia, ou seja, interpretando Paulo em 2 Tessalonicenses, ficaria, irmão Rogério Buzzi, olha o absurdo que eles colocam corroborando com o que o irmão tem dito. Quando vier a apostasia, então se manifestará o filho do pecado, que é o anticristo. Então, veja que, para comprar a ideia de um arrebatamento secreto, sem que antes se manifeste quem? A apostasia. Sem que antes se manifeste quem? O arrebatamento secreto. É um termo intercambiável, irmão Rogério.
tem como, teologicamente, na mente do Paulo, na mente dos profetas, ou na mente do próprio Messias, errar um termo tão importante e delicado como misturar apostasia com arrebatamento secreto? Isso, para mim, é um dos maiores absurdos dentre todos já aqui citados da nova ordem mundial e do grande dragão assentado aí numa grande toalha vermelha, né, irmão Rogério? Eu vou ser franco para você, eu não vou me permitir nem comentar isso, porque, sabe, se a gente for comentar todos os absurdos que esses pastores, né, esses falsos pastores falam, a gente não faria outra coisa. Eu entendo, Alexandre, o seguinte, você pode tentar explicar o escuro e pode acender a luz, né? Eu prefiro acender a luz. Eu entendo que a Bíblia é luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então eu fico com a palavra. Eu não vou tentar explicar essas loucuras aí. Recentemente eu vi um pastor comentando, né, quando Jesus sai e vai para a beira da praia com os discípulos, ele dizendo que Jesus tinha uma casa na praia. Aí, sabe, chega a ser nojento esse tipo de coisa, porque é de uma ignorância, sabe, de uma maldade absurda, sabe, porque a pessoa quer pregar a teologia da prosperidade, está querendo arrancar dinheiro, e aí confunde-se, né, enriquecimento espiritual com enriquecimento físico. Quando Jesus, né, sendo filho do dono da ouro e da prata, abandonou toda aquela riqueza e veio nascer numa manjedoura, dando exemplo para nós. Então, eu vou me permitir nem comentar esses absurdos, porque a gente não faria outra coisa a não ser isso. Porém, eu gostaria realmente de deixar já meio que, né, um preâmbulo para o encerramento desse nosso estudo, e a gente pode fazer outro, quem sabe até continuando, porque é muita informação, né? Eu queria trazer a lume do que o irmão falou sobre quem seria, né? Porque o Papa está dizendo que está querendo abrir mão aí para outro tal. Veja, vamos ver uma profeciazinha assim, bem rápida, Alexandre, que está sendo esquecida. Só mais uma, né? Das muitas que o cristianismo está esquecendo. Está lá, é um livro que pouca gente lê. Está lá no livro de Juízes, no capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 8, né? Juízes 9, a partir do versículo 8. Essa é uma profecia e ela vai se cumprir, não tenha absolutamente nenhuma dúvida, tá? Diz assim, ó, foram uma vez as árvores, árvore em profecia é pessoa. Lembre-se, Jesus cura um homem cego e ele diz, vejo homens, como árvores os vejo. Lembre-se, Salmo 52:8, Davi se compara a oliveira, sou como a oliveira verde na casa do meu pai, inspirado por Deus, ali é Davi, mas também é uma simbologia de Jesus, né? Nabucodonosor foi comparado a uma grande árvore, né? Ele sonhou, viu uma árvore grande, né, que tinha muitos frutos, as pessoas vinham e diziam, a árvore é você, Nabucodonosor. Então, árvore em profecia é pessoa, né? Então, foram uma vez as árvores, foram uma vez as pessoas, a ungir para si um rei, disseram a oliveira, um homem cheio do Espírito Santo. Por isso dizem, se fizeram isso, a oliveira verde, ao ramo verde, que não farão ao seco. E Davi disse, sou como a oliveira verde na casa dos meus pais. A oliveira verde é uma oliveira viva, cheia do óleo do Espírito de Deus, certo? O óleo de oliva simbolizava o Espírito de Deus ali, né? Por isso eles foram ungidos com óleo e tal, tá? 9. Porém esse homem cheio do Espírito lhes disse, deixarei eu a minha gordura, que Deus, os homens em mim preze, iria parar sobre as árvores, quer dizer, vou reinar sobre seres humanos? Não. Então disseram as árvores à figueira, foram buscar a figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Veja que quiseram fazer de Jesus um rei humano, quiseram, né, colocar, não, Jesus imediatamente saía, tal, não permitiu em nenhum momento. Por quê? Porque o reino dele é espiritual. Disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes diz, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens. Veja que Jesus alegrava a Deus constantemente pela sua obediência, iria parar sobre as árvores. Agora veja o que acontece, nenhum deles aceitou, né? Nenhum. 14. Então, todas as árvores, olha só isso aqui, ó, nova ordem mundial, todas as árvores, todas as pessoas aqui disseram ao espinheiro. O que é espinho? Na Bíblia, espinho é pecado. Depois do pecado, as plantas começaram a ter espinho.
Jesus levou uma coroa de espinho na cabeça, símbolo de todos os pecados sendo colocados sobre ele. Paulo fala do espinho na carne, né? Um pecado, tal, luta dele, tal. Então, todas as árvores disseram ao homem mais pecador que vai se levantar sobre a face da terra: vem tu e reina sobre nós. Todos os outros não quiseram. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. O que ele está dizendo aqui é o Papa dizendo: não, eu não quero, mas veja, se vocês vier pedir, né, se vocês vier aqui, me perdoe o termo, me lamber as botas e me ungirem por rei sobre vós, vinde, então confiai-vos debaixo da minha sombra. Quer dizer, eu não quero, mas é exatamente o que está acontecendo, Alexandre. Veja aí, é exatamente isso. Quer dizer, eu me faço de que não quero, mas se na verdade vocês realmente querem, então tá bom, então eu vou fazer esse favor para vocês, tá? Eu vou sofrer por vocês, eu vou, enfim, balela. Tá aí a profecia para quem quiser aceitar, certo? Finalmente, o mundo será regido pelo homem mais pecador e vil que já viveu ou viverá sobre a face da terra. Alexandre, algum comentário? A gente avança mais um pouquinho e encerra com Apocalipse 14, se tiver bom por mão. Está na tela no capítulo 14 do Apocalipse, irmão Rogério. Permito, então, aos irmãos que estão deixando os comentários, como Robson, como o Perturbador, como outros irmãos aqui, Wellington, Marilene Pereira. Se os irmãos quiserem, a partir de agora, nos comentários, eu vou dar uma atenção a mais, e o irmão permitir, para deixarem então perguntas. Então vamos botar nos comentários, então, Alexandre. Então, com interrogação. Aí. Então, a última palavra e as considerações final do irmão Rogério sobre o tema, e depois nós entramos aí nos comentários. Pode ser, irmão? Pode ser. Tá? Eu vou fazer um comentário final aqui, Alexandre, de um aspecto que a pessoa que está nos ouvindo pode achar o seguinte, pode dizer, Alexandre, mas é muito duro, né, é muito pesado o que o Rogério fala contra as igrejas, por isso, por aquilo, por aquele outro. Bom, veja, eu vou ler Apocalipse 18 agora, então, para encerrar, e depois a gente vai no que tem que fazer, né? Diz assim, ó, Apocalipse 18, tá? E aí, 18, 1, diz assim, ó: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, mensageiro, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A última mensagem a ser dada ao mundo vai iluminar a terra com a glória de Deus, e olha o que Deus quer que pregue, não é o Rogério, não é o homem, Deus quer que pregue. Clamou fortemente com grande voz. Não é para falar com medo, não é para falar baixinho, é para falar bem forte. E aí, quem levar essa mensagem avante vai entender o significado daquela frase que diz: aquele que tentar salvar sua vida, perdê-la. Tem muita gente querendo salvar sua vida ficando quietinho, porque acha que vai perder a vida dele se falar contra o Papa, que é um poder muito grande, se falar contra muita coisa aí. Vai perder sua vida, porque tem luz. A luz não é para ser colocada embaixo da mesa, é para ser colocada no velador, como disse Jesus, para iluminar a terra inteira, para iluminar a casa inteira. Esse é o nosso papel. Nós temos que pregar sem medo. E se você quiser fazer parte do grupo dos 144 mil, se quiser fazer parte do grupo remanescente, dos que vão alegrar a Deus fazendo o que ele mandou, como Noé. Noé, cada pregada, cada martelada naquela arca era uma pregação da verdade presente. Foi chamado de louco, de fanático, de doido. Imagina um sujeito construir um navio em cima de uma montanha. Foi o que ele fez. Mas é assim mesmo. Quando Deus manda fazer, você tem que fazer. Não tem que questionar Deus, não tem que discutir com Deus. Dizendo, senhor, vão dizer que eu sou um fanático, que eu sou um louco, que eu sou um alarmista. Noé recebeu todos esses títulos e não estava nem aí. Ele sabia que tinha uma missão. A pergunta é, você sabe qual é a tua missão? Você sabe que essa mensagem você tem que dar ao mundo? Veja, clamou fortemente com grande voz. Caiu a grande Babilônia. Lá em Apocalipse 14 é a Babilônia, a Igreja Católica. Agora a mensagem a ser dada é: caiu a grande Babilônia. Caíram todas as igrejas que se uniram ao papado. Caíram as batistas que se uniram. Caíram as adventistas que se uniram. Caíram as luteranas que se uniram. Caíram as pentecostais que se uniram. E não pense que a sua igreja não caiu. Por favor, não pense que a sua não caiu.
Não pense que você não está unido a ela, crendo em doutrinas que são doutrinas de homens, doutrinas da apostasia da igreja. Por favor, não pense que só você não está nesse barco desgovernado. Não pense que só você não está nesse trem cujo maquinista é o próprio diabo e o co-maquinista dele é o papado. Não pense que você está fora. Por favor. Certo? Então, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Está aqui a mensagem para ser dada. E diz que é para ser dada com grande voz, fortemente. Qual vai ser a tua escolha, meu querido irmão, minha querida irmã? Você vai continuar laodiceano ou vai assumir o seu papel e vai estudar a palavra de Deus para saber qual é a tua missão a partir de hoje, não amanhã? Alexandre. Fica então aí a minha primeira pergunta, para os irmãos também já começarem a compreender que a partir de agora nós vamos entrar nas perguntas. Então, meu irmão que quer aí ser destacado como Gilson, como Robson, como Marcelo, a Dalila, e olha só que beleza, estou colocando na tela do canal Análise Teológica, ele diz assim: boa noite a todos, um abraço, irmão Gilson, que Deus te abençoe, você e a sua família está aqui muito bem representada por você, nosso irmão. O Wellington também está dizendo, porque as igrejas não falam esta verdade, pois elas pertencem ao diabo e santificam o domingo. Então, realmente tem aí uma grande semelhança, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Dalila Barbosa também está dizendo, muito boa explicação, estamos no tempo do fim, como fala na Bíblia, que as pessoas se convertam para não acontecer como nos dias de Noé. Esses dias de Noé é uma questão também interessante, que é citada no Mateus 24 e 25, irmão Rogério Buzzi, que eles tratam ali, quando Noé entrou na arca, ninguém percebeu, para justificar o tal do arrebatamento secreto, que hoje eles tanto batem na tecla. Por que o arrebatamento da igreja tem que ser secreto? O próprio irmão Rogério Buzzi, há alguns anos atrás, com a grandíssima Lucimara Parisi, junto com a Cris, né, analisava lá um vídeo onde a holografia alcançava já em 2008, ou seja, aí há quase pelo menos 15 anos atrás. Em 2008, você teria ali uma holografia vista aos olhos nus, uma baleia ali num ginásio, onde as pessoas se impressionavam. A água que parecia que ia cair era verdadeira, mas não era. Ela é uma holografia. Isso está sendo uma junção, então, irmão Rogério Buzzi, de acontecimentos. Semana passada, numa rede nacional, no EV Sobral, um abraço, irmão EV Sobral, Roberto Cruvinel, nosso queridíssimo irmão Rubens, que infelizmente, irmão Rogério, eu colocaria o irmão Rogério Buzzi como o representante dos desigrejados. Não que seja um insulto, mas que estamos muito mal representados há anos nesta categoria, irmão Rogério. Queria que o irmão entendesse o termo que eu quis aqui usar, não querendo ofender nem aquilo que nós... Fique tranquilo, não me preocupa em nada isso. Então, o irmão Rubens, há muitos anos, tem definhado no evangelho em programas em rede nacional. Primeiro, no Vejam Só, semana passada, e todo mês ele faz isso com o EV Sobral lá, e discutiu esse tema que nós aqui abordamos hoje, a nova ordem mundial. Ele não conseguiu rodar. Isso aí é onde que fica a minha pergunta para o irmão Rogério, depois a dos irmãos. A nova ordem mundial. Um programa mais de 3 horas, irmão Rogério Buzzi. O irmão Rubens, tão querido, rodou mais de 3 horas, falando que a nova ordem mundial tem a ver com adulteração da Bíblia, que a Bíblia não é bíblica.
A Bíblia tem alguma ineficácia ao ponto realmente da nova ordem mundial ter colocado as mãos em traduções? Deus foi, de alguma forma, incapaz? Deus foi incoerente em não manter a sua palavra mantida até os dias de hoje fiel? Veja, irmão Alexandre, eu respondo com a Bíblia sempre, tá? Eu creio que Deus tem resposta para tudo, né? As pessoas falam que não sabem e aí acabam prejudicando mais do que ajudando, né? Eu não, me desculpe, mas eu não consigo, assim, coadunar e nem respeitar, não é a pessoa, mas esse tipo de conversa, tá? Por quê? De uma vez por todas, as pessoas precisam aprender a estudar a Bíblia, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vamos lá. Será que Deus realmente deixou com que se adulterasse a palavra dele? Será que Deus não sabia que tentariam fazer isso? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. É Deus falando através de João aqui. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Então, Deus encerra a sua carta de amor, esse é o último capítulo, né, de toda a Bíblia, de toda a palavra que sai da boca de Deus, e ele está dizendo o seguinte, olha, se você acrescentar alguma coisa, né, eu vou acrescentar em você as pragas desse livro. Se você tirar, eu vou te tirar a parte da árvore da vida, né? Então, resumidamente, Deus poderia ter dito, ó, se você tirar, vai atrapalhar o que eu estou ensinando. Se você acrescentar, também. Não, ele nem perde tempo com isso, porque o homem jamais vai conseguir alterar a Bíblia de tal maneira que a pessoa não encontre a verdade e a salvação nela, certo? Agora, pessoas despreparadas como esse moço, infelizmente, né, vão dizer esse tipo de conversa fiada aí, como se Deus não fosse capaz de preservar a sua palavra. É verdade, Alexandre, que tem alterações, eu já descobri sozinho alterações na Bíblia. É verdade que a Bíblia na linguagem de hoje é um desastre. É verdade que a Bíblia, a nova versão internacional, é um desastre. É verdade que a Bíblia Ave Maria é um desastre. É verdade que as Bíblias hoje são difíceis porque as melhores Bíblias têm uma linguagem mais antiga, mais coloquial, fiéis ao texto original, por exemplo. Mas Deus, não o homem, Deus disse na sua palavra que ele repreende ao mar e diz ao mar, até aqui virás, daqui não passarás. Deus colocou o limite ao mar. Mar, na palavra de Deus, são povos. Então, Deus colocou o limite aos povos. Não importa quem seja. Vai mexer? Deus diz, pode mexer. Pode ficar à vontade. Aí ele vai mexer lá. Não, aqui não. Aqui eu não permito. E não vai permitir, não vai mexer. Ai daquele que mexer. Agora, por exemplo, né, tem vereadores aí, deputados aí, querendo mudar a Bíblia. Não sei se vão conseguir ou não vão, mas Deus com certeza vai dizer, até aqui você pode ir, daqui você não passa. E que tente mexer onde Deus diz que não vai mexer para ver o que acontece. Né? Então, eu tenho pena, sinceramente, Alexandre, eu tenho pena desses homens que hoje se colocam no lugar de Deus. Tenho pena desses homens que dizem que vão mudar a Bíblia. E tenho pena, né, uma pena muito maior ainda, se chegarem a mudar realmente como estão pensando em mudar. Me dá pena dessas pessoas, porque vai ser terrível o que vai cair sobre elas. Tá? Então, assim, eu não tenho a menor preocupação, né? Eu estou hoje, Alexandre, essa é a minha quinta Bíblia, creio eu, não tenho bem certeza, né? Pobrezinha já está, aqui no livro da Apocalipse, já está quase fora de uso, porque, né, já não está dando mais para ver muita coisa, né? E eu entendo que não sou melhor exemplo para ninguém, mas eu confio
que Deus colocou sua mão e disse, não, ninguém vai se perder estudando a minha palavra, porque há um limite para o qual ele deixa que o homem chegue. E daqui ele diz, aqui você não passa, aqui você não mexe, e ponto final. Maravilha. Então não existe nenhum erro grave, né, irmão Rogério, que deveria ser considerado para a salvação do homem. Até diria que quem dera o homem cumprisse as escrituras do jeito que está escrito na João Ferreira de Almeida, que é um grandíssimo monge católico. E ele diz lá, não adorar imagem e escrituras. Imagine só se o mundo inteiro não praticasse o que está escrito. Mas apesar de estar escrito empoeirado lá no meio da estante, o mundo não cumpre. Então, o que quer dizer que o irmão Rogério muito bem expôs? Não há nenhum erro grave, por enquanto, nas escrituras, mas aí o próprio Senado e a própria imagem da besta, né, irmão Rogério, tem aí corroborado para adulterar e mudar os calendários, os tempos e as leis até o tempo do fim. Tem muita pergunta excelente que chegou e eu preciso começar aqui com a Marilene Pereira, que pergunta um tema que não dá para esgotar num programa só. Mais um pouco o ponto central da nova ordem mundial, por gentileza, irmão Rogério Buzzi. Então a pergunta fica, gostaria que explicasse mais sobre nova ordem mundial? Foi o mesmo gostinho que eu fiquei depois de assistir, meus irmãos, 3 horas de debate com Roberto Cruvinel e o queridíssimo lá na Rede Nacional Brasil. Eles ficaram 3 horas falando que é escritura, não sei o que tenha ligado às ordens mundiais. Mas o programa de hoje com o Rogério Buzzi colocou muito bem. E hoje, a cereja do bolo para 2023, irmão Rogério Buzzi. Sei que não dá para colocar tudo em 3, 5 minutos, mas gentileza. Bom, eu realmente não creio que haja uma cereja do bolo, a não ser aquela que Jesus mencionou, tá? Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus, né, manda a gente para o livro de Daniel. Por isso, se há uma cereja do bolo, ela está em Daniel, tá? E essa cereja do bolo, né, eu digo assim, não há uma cereja do bolo, há várias. Mas eu creio que talvez a principal, né, não é a cereja, mas a principal, talvez, né, talvez não, penso a principal, é isso aqui. Olha só que interessante, ó. Daniel 12 é o último capítulo do livro de Daniel, profético, portanto, Daniel 8. Eu ouvi, mas não entendi. Olha que interessante, Jesus disse, né, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Daniel não entendeu porque não era para ele. Então eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Então estaria fechado o livro de Daniel, ninguém entenderia até o tempo do fim. Se estamos entendendo o livro de Daniel, é porque Deus já está revelando e é porque estamos no tempo do fim, tá? Então, cereja do bolo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quem são os sábios? Os que procuram guardar a lei de Deus. Muito bem. Agora sim, a cereja do bolo. Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, que Jesus citou, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Está aqui a marca de Cristo na, se você preferir assim, cereja do bolo. Tá? Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E aqui é dias literais. 1290 dias ou 3 anos e 90 dias. 1290 dias. E aí, né, para quem quiser mais algumas cerejas, bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na sua sorte no fim dos dias. Então, nós teríamos que fazer um outro estudo falando sobre os 1260, 1290 e 1335 dias, que são os períodos apontados que marcariam, de fato,
o selamento da nova ordem mundial. Ou seja, a partir de agora, você tem períodos bíblicos para você poder se guiar. Inclusive, bom, é isso, Alexandre. Maravilha, está espetacular. Boa noite, diz o irmão Rogério. Aliás, o irmão Marcelo está dizendo para nós, irmão Rogério, quem é a igreja verdadeira de Apocalipse? E a arrogância do ser humano, infelizmente, muitas vezes quer responder essa pergunta. Se perguntar para a paz de Deus, a paz de Deus. Apocalipse. O irmão. Vamos deixar que a Bíblia responda a igreja verdadeira de Apocalipse, então, tá? A igreja verdadeira de Apocalipse está retratada no capítulo 12, certo? Capítulo 12, a igreja verdadeira. Capítulo 17, a igreja prostituta. Porém, para você, de forma rápida, poder identificá-la, tá? Basta que você leia Apocalipse 12, versículo 17. Diz assim, ó, 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher. O dragão irou-se contra a igreja. O diabo fica bravo com a igreja verdadeira. O diabo irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A igreja verdadeira é caracterizada por, número 1, você guarda os mandamentos de Deus? Não, eu não guardo porque eu acho que é pro hebreu. Está fora. Então você não faz parte da igreja verdadeira de Deus. Tem o testemunho de Jesus Cristo? Eu dou testemunho de Jesus, eu falo de Jesus. Não é isso que está falando. Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você entende as profecias? Eu não estudo as profecias, está fora também. Vamos ser rápido e claro aqui, para que não haja problema. Agora, dá tempo de entrar para a igreja de Deus? Dá, claro. Basta que você comece a guardar os mandamentos de Deus e passe a entender e estudar as profecias e você passa a ter as características da verdadeira igreja de Deus na Terra. Marilza Louver, a porta da graça se fecha depois do decreto dominical? Como entender essa questão, irmão? Não, a porta da graça não se fecha depois do decreto. Não, a porta da graça não se fecha depois do decreto dominical. A porta da graça começa a fechar-se depois do decreto dominical. É o gatilho inicial para o fechamento, principalmente para os mais sábios, então, provavelmente. Perfeito, é isso mesmo. Basta ver as virgens nécias, não é? Tinham a Bíblia, todas elas tinham a candeia, mas, né, diz a palavra de Deus, que ouviu-se uma voz, eis o noivo, e aí elas saíram correndo para buscar óleo, não tinham o óleo, não tinham o Espírito de Deus para entender as profecias. Então, quando foi dito, Cristo está vindo, elas não acreditaram, elas não foram estudar, e aí deu o problema que deu. Fechou-se a porta e elas ficaram para fora. Maravilha, está na tela algum outro comentário aqui, já encerrando, o irmão Rogério Buzzi. Tem a irmã Silvia aqui também com um belíssimo. A irmã Marilza, que aqui acabou de comentar também, diz boa noite a todos, vem para cá no canal Análise Teológica. Infelizmente, irmão Rogério, já encerrando nessa live, que poderia durar as 3 horas que duram por aí os podcasts da vida, e não explicam nada, mas aqui no canal Análise Teológica, cada minuto sabemos dos irmãos que é dedicado, é sagrado. Por isso, Alexandre, me permita um comentário, sem maldade, tá? É da Márcia Moreira. Abominação da desolação, domo da rocha, início do projeto da construção, 632 DC, mais 1290, 1900, início do Tratado Belfort, não é essa abominação da desolação, tá bem? Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar isso como sendo abominação da desolação. O que explica a abominação da desolação é Apocalipse e Daniel, e você não vai encontrar esse falso Estado de Israel que foi criado ali.
não cumpre a profecia um falso Estado de Israel, tá bom? Márcia, te falo por amor a você, minha irmã, tá bom? Não caia nessa. Não é abominação da desolação, porque não está na Bíblia pode, então, esse aspecto aprofundar da um abominação. pouquinho mais? Sabemos que o irmão Alexandre, marcou, mas tem as 70, só para encerrar realmente, irmão, eu sei que... Mas tem as 70 semanas de Daniel e tem General Tito envolvido com a conversa. Sabemos se essas 70 semanas já se cumpriram, se elas se cumprem no tempo do fim. E a pergunta é, a nova ordem mundial irá durar 3 anos e meio. Por quê? O que o Papa hoje disse? Eu quero passar para a mão de outra pessoa. Então, quando o mundo disser a segurança, eis que virá repentina destruição. Esse momento, muitos dizem que se cumpriu no ano 70 para Jerusalém, e outros dizem que irá se cumprir duplamente no tempo do fim, irmão Rogério. Corroborando a abominação desoladora descrita aí pelos irmãos. Tudo que procuro mostrar com a Bíblia aberta, né? Essa Amém. Questão toda envolvendo as 70 semanas, os 1335, os 1260, os 1290, realmente a gente tem que fazer um estudo, porque senão fica voado, e eu tenho medo até que a pessoa, simplesmente ouvindo assim, ela acabe descartando sem conhecer com um pouco mais de profundidade isso tudo. Eu vou me ater aqui ao livro de Daniel, de novo, por quê? Porque Jesus citou a abominação da desolação no livro de Daniel. E você não vai encontrar no livro de Daniel esse aspecto que está sendo colocado aqui por muitos, na verdade. A Márcia não é a única, não. Tem muita gente já falando sobre isso, tá? Vou ler de novo para que cada um fique, pelo menos com esse aspecto, para que não fique, assim, no ar, apenas isso. Vamos lá. Diz assim, ó, capítulo 12 de Daniel, versículo 11, que é o último, certo? O último capítulo profético apontando para os acontecimentos finais. 12 e 11, vou ler de novo. Desde o tempo em que o contínuo for tirado, então tem que tirar uma coisa, e posta abominação desoladora haverá 1290 dias. Então veja bem, a abominação desoladora não é apenas a implantação de algo. Vai ser tirado um para ser colocado outro no lugar. E o que é isso? Vai ser tirado o sábado de Deus, certo? Vai ser tirado e vai ser colocado o domingo. Essa é a abominação que traz a desolação. A abominação que traz a desolação é um culto falso a Deus, é tirar Deus do lugar que lhe pertence. Deus governa através das suas leis. Quando for obrigatória a guarda do domingo, foi tirado o sábado de Deus e imposta uma lei de um homem que é completamente contrário a Deus. Esta é a abominação que vai trazer a desolação. Deus vai intervir não só pelo pecado e pela transgressão da sua lei. Ele vai intervir finalmente, porque a lei dele vem sendo transgredida há muito tempo. Ele vai intervir, e aí vem a desolação, é quando Deus desola agora, ou seja, como se ele dissesse, fiquem à mercê dos ídolos que vocês escolheram, certo? Por quê? Rejeitaram a Deus ao rejeitar a sua lei e colocaram uma lei do inimigo no lugar. Vão colher o fruto da sua escolha, assim como aqueles que escolheram Barrabás, né, e condenaram Jesus, ou seja, tiraram Jesus e colocaram Barrabás, né, colheram o fruto da sua escolha. A destruição de Jerusalém no ano 70, como nós sabemos, fruto da escolha errada no homem. Vai se repetir a história. Vão escolher um líder e vão escolher esse líder, inclusive através das leis que ele vai apresentar, leis totalmente contrárias às leis de Deus. Essa é a abominação que traz a desolação. Existem algumas... Esse assunto é espetacular, irmão Rogério Buzzi, porque tem a questão que no futuro é construído o terceiro templo,
Então, quando eles voltarem a fazer ofertas de manjares nesse suposto terceiro templo, aí é que se cumpre o abominável da desolação. E a outra interpretação mais preterista do passado diz que isso se cumpriu no ano 70, justamente ali quando o templo ele é derrubado e nunca mais, até os dias de hoje, foi reconstruído, fazendo assim com que os sacrifícios diários dos judeus não acontecessem mais. Então, qual que é a terceira via natural dessa questão? Os preteristas que dizem isso já aconteceu, que, diga-se de passagem, é a grande maioria, que o sacrifício a abominação da desolação aconteceu quando, no ano 70 ali, o templo é destruído. Aí nasce Nelson Darby, Margaret MacDonald, e tem o Scott Field, que promulga essa ideia que a igreja será arrebatada secretamente e que o nascimento de ano, juntamente com o nascimento de Israel em 1948, inaugura ali também um período de 70 anos, esperado que essa última geração aconteceria novamente. Então, o abominável da desolação seria o terceiro templo agora reerguido e eles voltarem a fazerem sacrifício desse terceiro templo. Até aí no Instituto do Templo tem a novilha vermelha que está sendo preparada, as vestes do sumo sacerdote e as vestes de sacerdotes que custam e é muito caro e muitos poucos têm acesso a ali um exercício, a um método de purificação para que tudo isso volte a acontecer. Isso vai acontecer, nós queiramos ou não, dia e noite tem câmera solar, né, irmão Rogério? Então, o terceiro templo, esse negócio, vai acontecer, vai cumprir alguma coisa esse negócio aí de quando eles fizerem esse tal do terceiro templo aí, vai significar alguma coisa na profecia ou não? Eu vou repetir, Alexandre, o que já coloquei. Vou ler mais uma vez para que isso fique bem claro, mas eu quero mostrar um detalhe por irmão, tá? Não sei se o irmão consegue ver aí. Tá? Dá para ver. Tem aí riscado, está riscado aqui uma palavrinha, tá? Por que essa palavra está riscada? Porque diz assim, ó. Desde o tempo em que contínuo sacrifício por tirada e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. A palavra sacrifício não pertence ao original, certo? Por isso que se faz confusão. O diabo colocou essa palavra aqui, certo? Não foi, claro, o diabo que foi lá e escreveu. Ele moveu pessoas a colocar a palavra sacrifício que não existe. Eu não sei que Bíblia você tem aí, mas a palavra sacrifício, nas boas traduções, está em itálico, que é aquela letrinha inclinada, tá? Justamente porque não pertence ao original. É isso que faz confusão, né? Essa questão do terceiro templo que se fala, ela não cumpre a profecia, certo? De Daniel, que é a profecia sintetizada dos 1260, 1290 e 1335. Não cumpre em absoluto isso. O que cumpre a profecia no passado e que vai se repetir são os exatos 1260, 1290 e 1335. Como aconteceu no passado? O papado se estabelece no ano 508. Abominação desoladora que traz a desolação, tanto que trouxe a desolação, matou um monte de gente, trouxe o período da Inquisição, o período das trevas. Esse foi o cumprimento passado, no ano 508 até o ano 1798, quando você tem aí os 1290. E aí, 538, ou seja, 30 anos depois, cumprida a profecia, para dar os 1260 agora, do ano 538 a 1798, o papado iniciou a Inquisição, iniciou a perseguição. Voltando para não ficar dúvida, ano 508 se estabelece a abominação desoladora. Ano 538 começa a abominação desoladora. E vai até o ano 1798,
cumprindo os 1260 anos que o diabo daria poder à besta. E foi o que o diabo fez. Matou milhares e milhares de cristãos na estaca, na fogueira e na guilhotina. Repito novamente, eu não encontro na Bíblia, a nível profético, com relevância, esse terceiro templo. Não encontro. Por que eu não encontro? Porque Deus não reconhece isso como dele. Você vai encontrar o templo de Moisés, você vai encontrar o templo de Salomão, você vai encontrar o templo de Herodes. E aí dizem, não, mas tem um templo lá de Ezequiel, tal. Sim, existem algumas nuances ali, mas Deus não o reconhece como dele, ok? Tanto é verdade que você não vai encontrar ali a glória de Deus enchendo o tabernáculo, como aconteceu no templo de Moisés e como aconteceu no templo de Salomão, ok? Onde Deus reconheceu como dele, tá bem? Agradeço, irmão Rogério, por estar no canal Análise Teológica.